Mandai o vosso Espírito Santo Paráclito às nossas almas, e fazendo-nos compreender as Escrituras por ele inspiradas, e concedei-me interpretá-las de maneira digna, para que os fiéis aqui reunidos delas tirem proveito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia ou boa tarde, dependendo se já almoçou ou não. Sou Carlos Neves, aqui é o Vox Fide, é nosso clube de leitura da Sagrada Escritura, e nós estamos lendo o livro dos Salmos. E hoje nós vamos com mais alguns salminhos. Pessoal, eu quero que vocês lembrem de uma coisa que eu havia dito da primeira vez que nós lemos os Salmos, né? Que é, aqui a gente tem um resumo da Sagrada Escritura inteira. Todas as ideias, os grandes temas trabalhados ao longo do Antigo Testamento aparecem nos Salmos. Então, de tal maneira que uma pessoa que medita bem os Salmos, ali, lê a poética dos Salmos, ele tem uma noção de todas as grandes mensagens do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura. E entre isso, a gente vai ter que entrar num ponto aqui que eu estava adiando o máximo que eu pudesse, mas eu vou ter que falar já hoje, porque no episódio passado já deve ter deixado cramiosa na cabeça de alguns, que são as deprecações. E o salmo de hoje ele não é um salmo todo, um dos salmos que a gente vai ler hoje, ele não é todo deprecatório, mas ele tem trechos deprecatórios, né? Então eu prefiro deixar isso mais claro agora, porque já aconteceu da gente ler um versículo deprecatório e aí pode aparecer um ou outro perguntando coisa. Vamos deixar isso claro agora, e aí quando aparecerem os salmos que são propriamente deprecatórios, eu só mando você voltar nesse vídeo aqui, vai ficar mais fácil para mim também. O que é salmo deprecatório, Carlos? O que você está falando? Lembra que eu disse que os salmos, eles resumem toda a mentalidade, a filosofia, o pensamento e as grandes mensagens, os grandes temas do Antigo Testamento? Nesse sentido, os salmos são creme de la creme da Bíblia. O que tem de melhor do Antigo Testamento. Porque aqui a gente consegue ver todas as grandes narrativas. A confiança em Deus, a perfeição da criação, né, a confiança na lei, como Deus cuida dos seus, como Deus protege o pobre. Todos os grandes temas dos mais variados livros que a gente leu e dos profetas, que a gente ainda não leu, tudo está aqui no Salmo. As ideias de Jó estão aqui, as ideias dos provérbios estão aqui, né, as ideias dos outros livros sapienciais estão aqui, as ideias do Josué estão aqui, de Moisés, está tudo aqui, está tudo aqui, tudo aqui. O problema é, o Antigo Testamento ele tem algumas coisinhas pesadas, que a gente já passou por isso. Mortes, assassinatos, traições, né, muito sangue, né, sobretudo ali nos livros dos reis, né, no livro de crônicas, a gente viu ali a galera passar o povo a fio de espada, né? Essa brutalidade, ela é muito difícil para nós entendermos hoje, né? E essa brutalidade aparece nos Salmos. Ela se manifesta em 3 salmos, que nós chamamos de salmos deprecatórios, que são basicamente salmos no qual a pessoa ora para que Deus desgrace até não ter mais aonde a vida do filho da mãe de quem ele não gosta. Senhor, que isso acabe com a vida dele, quebre os dentes dele, arrebenta com ele, faz ele sofrer muito. Eu quero que ele se... É basicamente isso, a oração. Que não é uma oração muito cristã de se fazer, né? Mas ela é um sentimento muito autêntico de alguém que estava sofrendo e sendo perseguido por pagãos, e que ele compôs isso, e que isso foi uma oração muito autêntica. A gente vê que às vezes até o nosso ódio extremo pode virar oração. Nesse sentido, o que a igreja diz, né, sobre os salmos deprecatórios? Para vocês entenderem os salmos deprecatórios, eu quero ler 3 trechinhos de documentos com vocês aqui. O primeiro trechinho que eu vou ler, e o segundo também, são da Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas, ou seja, o conjunto de livros chamado Saltério, né, a seleção de livros que está na Liturgia das Horas que os padres leem, que a cada começo de salmo vem com um versículo lá para dar o sentido cristológico da coisa. Tem 3 salmos que ele pede arrego. Ele fala, olha, esses salmos aqui eu nem vou pôr, porque não dá para dar sentido cristológico. Ele é só o suco do hate mesmo. Só que ele explica isso. E eu quero ler nas palavras da igreja, para ninguém vir me encher as paciências. O que eu vou falar aqui é o que a igreja fala e não sou eu. Então vamos lá. Lembrando, a instrução sobre a liturgia das horas foi algo aprovado pelo Papa Paulo VI, pensado pelo Papa Paulo VI. Então vamos lá. No número 131 está escrito o seguinte: os 3 salmos, 57, 82
e 108, em que predomina o caráter imprecatório, foram suprimidos do ciclo do saltério. Então o Papa achou por bem pegar esses 3 salmos, que são o salmo inteiro, basicamente, deprecatório. O salmo inteiro é mandando as inimigas serem pisoteadas. Ele vira e fala, olha, esses salmos aí não dá para rezar com eles, então eles não vão constar na liturgia das horas. A igreja não reza com esses salmos. E, consequentemente, eles também não aparecem na Santa Missa. Eles não estão dentro do ciclo dos anos A, B e C. Eles não aparecem na liturgia e a gente não reza esses salmos. Aqui no Vox a gente vai ler para você ver um pouquinho da treta. A gente vai ler. Mas eles não aparecem. Continua. Foram igualmente suprimidos certos versículos de alguns outros salmos, como se indica no princípio do salmo respectivo. A omissão desses textos foi motivada por uma certa dificuldade de ordem psicológica, muito embora os próprios salmos imprecatórios figurem na piedade do Novo Testamento. Por exemplo, no capítulo 6, versículo 10 de Apocalipse, que se fala, né, se amaldiçoa ali as pessoas, né, sem que de maneira alguma pretendam induzir a maldição. Então, olha, mesmo que na própria linguagem, o que o Papa está dizendo, né? Mesmo que na própria linguagem bíblica, você tem, até no Novo Testamento, você desejando o mal para quem é mal, quando tá a galera muito frouxa e psicológica, que não vai entender, não vai dar conta de rezar com isso, gente vai ficar de mimimi, então vamos fazer o seguinte, eu tô tirando, porque eu não quero estresse. Basicamente foi isso que o Papa disse, né? E aí ele disse antes, né, no Salmo 109, como meditar os salmos. Isso aqui é interessante, né? Para você entender aqui um pouco de como rezar com os salmos. Quem salmodia em nome da igreja deverá captar o sentido pleno dos salmos, particularmente o sentido messiânico, pois foi este o que levou a igreja a adotar o saltério, aquela ideia cristológica que eu falava para vocês. Esse sentido messiânico aparece-nos em toda a sua clareza no Novo Testamento. E o próprio Cristo Senhor o apontou expressamente aos apóstolos quando ele disse: é preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Este exemplo conhecidíssimo deste sentido messiânico, temo-lo naquele diálogo referido por São Mateus a respeito do Messias, filho de Davi e seu Senhor, no Salmo 109, que é aplicado ao Messias. Nessa mesma ordem de ideia, os santos padres admitiram e explicaram todo o saltério como profecia referente a Cristo e à Igreja. E é dentro desse mesmo critério que os salmos têm sido utilizados na Sagrada Liturgia. Se bem que, por vezes, se tem aceitado interpretações algo retorcidas, um pouco retorcidas. No geral, é legítima a interpretação, quer dos padres, quer da liturgia, que nos salmos ouviram Cristo aclamar ao Pai, ou o Pai a dirigir-se ao Filho, ou reconhecem neles até a voz da Igreja, dos apóstolos e dos mártires. Esse método de interpretação também floresceu durante a Idade Média. De fato, numerosos códices do saltério escritos nessa época, no título anteposto a cada salmo, era apontado para o uso dos que o rezavam, o sentido cristológico. Tá vendo? Então já é uma tradição antiquíssima. No começo do salmo dá o sentido cristológico dele, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui com vocês. Essa interpretação cristológica não se restringiu unicamente aos salmos considerados messiânicos, mas estendia-se em muitos outros casos, num sentido acomodadício, é certo, mas aceite pela tradição da igreja. Na salmodia dos dias festivos, de modo particular, foi o sentido cristológico que presidiu a escolha dos salmos. Esse sentido é, com frequência, posto em relevo nas antífonas, tirada dos mesmos salmos. Então, a gente deve ler os salmos no sentido cristológico. Então, nesse sentido, os salmos deprecatórios, a gente tem que fazer todo um rebolado para tentar entender uma alma que está profundamente magoada e que espera que Cristo venha fazer justiça contra os seus inimigos. E, no caso, Cristo vai aniquilar não o babilônico, o assírio, o grego, o romano. Não. Cristo vai vir aniquilar o pecado. Então, não se escandalize. E por último, eu quero trazer um trechinho aqui que foi apontado pelo Papa Bento XVI na exortação apostólica Verbum Domini. Já falei para vocês várias vezes, essa exortação é a que me deu o insight de fazer o Vox Fidei, né? Que ele fez ali depois de um sínodo sobre a importância da Sagrada Escritura e o fato de que os católicos não leem a Bíblia. Se preocupa o Papa, né? E ele fez um documento falando sobre isso. E no parágrafo 42 ele diz o seguinte: no contexto da relação entre o Antigo e o Novo Testamento,
O sínodo enfrentou também o caso das páginas da Bíblia em que às vezes se apresentam obscuras e difíceis por causa da violência e imoralidade nelas referidas. Em relação a isso, deve-se ter presente antes de mais nada que a revelação bíblica está profundamente radicada na história. Nela se vai progressivamente manifestando o desígnio de Deus, atuando-se lentamente ao longo das etapas sucessivas, não obstante a resistência dos homens. Deus escolhe um povo e pacientemente realiza sua educação. A revelação adapta-se ao nível cultural e moral das épocas antigas, referindo, consequentemente, fatos e usos, como, por exemplo, manobras fraudulentas, intervenções violentas, extermínio de populações, sem denunciar explicitamente a sua imoralidade. Isto explica-se a partir do contexto histórico, mas pode surpreender o leitor moderno, sobretudo quando se esquecem tantos comportamentos obscuros que os homens sempre tiveram ao longo dos séculos, inclusive nos nossos dias. No Antigo Testamento, a pregação dos profetas ergue-se vigorosamente contra todo tipo de injustiça e de violência, coletiva ou individual, tornando-se assim um instrumento da educação dada por Deus ao seu povo como preparação para o Evangelho. Seria, pois, errado não considerar aqueles passos da Escritura que nos aparecem problemáticos. Entretanto, deve-se ter consciência de que a leitura dessas páginas requer a aquisição de uma adequada competência, através de uma formação que leia os textos no seu contexto histórico-literário e na perspectiva cristã, o que tem como chave hermenêutica o último, o Evangelho, e o mandamento novo de Jesus Cristo realizado no mistério pascal. Por isso, exorto os estudiosos e os pastores a ajudarem todos os fiéis, os pastores no sentido aqui de os padres e bispos, né, a ajudarem todos os fiéis a abeirar-se também destas páginas, por meio de uma leitura que leve a descobrir o seu significado à luz do mistério do Cristo. E é por isso que a gente vai ler mesmo assim aqui no Vox Vida, porque o Papa Bento XVI falou pra gente se aproximar e a gente vai se aproximar. Beleza? Então é isso, gente. Entenda. É uma cultura. Deus fala aos homens, mas ele não toma liberdade de nenhum homem, ele não possui nenhum homem e faz o homem psicografar, né? O homem escreve a partir do que ele sente, do que ele conhece, do que ele tem de visão de mundo. E não menos por isso deixa de ser palavra de Deus. E para mim isso é bonito, porque se a igreja realmente fosse um monstro que manipula as escrituras igual todo mundo fala, os padres tinham sumido com esses salmos e com esses versículos. Porque não convém ter isso aqui. Ainda mais os salmos que a igreja fica cantando o tempo inteiro, não convinha ficar com essa mensagem aqui atrapalhando. Então a igreja tira dos seus livros de cântico, mas ela não tira da Sagrada Escritura. Porque a igreja não manipula as escrituras. Ah, porque a escritura já foi manipulada e pipipi, popopó. Quem fala isso, gente, é palpiteiro que segue gente que faz videozinho baseado em outro videozinho que ele assistiu. Esse bando de gente inútil que tem no YouTube, que só sabe fazer vídeo baseado no que ele jogou no chat GPT. Ou do videozinho que ele assistiu pra preparar. É gente que não lê livro. É gente que não senta pra pesquisar. É gente que não estuda de verdade. Ah, mas eu vi um vídeo e preparei pra assistir esse vídeo, então eu tô preparado. Não, você é só um palpiteiro repetindo igual um papagaio. Você pegou a síntese pra fazer a síntese da síntese. E ninguém quer a síntese da síntese. A gente quer profundidade. Então não fale da Bíblia de maneira rasa. Com a síntese da síntese que você ouviu. Do jeito que você tá ouvindo o que eu tô falando aqui, vai lá bater boca com os outros no Instagram achando que tá defendendo a fé. Né? Dando mais argumento pra ateu ficar enchendo o saco. Então, não, gente, a Bíblia. Ouviu esse sujeito? Ignora ele, porque não. A Bíblia não foi adulterada. Nós temos códigos antiquíssimos e descobertas antiquíssimas que revelam que o livro está igualzinho. A gente achou recente, né? Os manuscritos do Mar Morto. Tava lá igualzinho. Passou a Idade Média inteira sem mexer. Esses salmos aqui, a igreja poderia tranquilamente ter removido, porque eles incomodam. E a igreja não tirou, porque ela entendeu. A gente vai ler os salmos deprecatórios hoje? Esses 3? Não. Mas o salmo que a gente vai começar a ler tem trechos deprecatórios. E aí, que são os versículos. Cadê minha colinha? 12 e 13? 9 e 10. 9, 10, 12 e 13. Isso mesmo. O salmo que a gente vai ler hoje da Coroação do Rei. E aí ele traz um. É um pouco polêmico, né? Então,
ele tem trechos deprecatórios, que a liturgia das horas geralmente retira, né, da sua oração, mas a gente não vai retirar da Bíblia, a gente vai ler hoje eles mesmo assim. Então vamos lá. Vocês vão ver que nem é esse monstro todo, não. É uma literatura muito própria. Vamos lá. Vamos começar do Salmo 20, então, feito todo esse disclaimer gigante, né? Salmo 20, ou Salmo 21, no caso aqui na nossa Bíblia é o Salmo 21, né? Que é um salmo de ação de graças pela coroação do rei. O rei foi coroado e a gente vai louvar Deus pela coroação do rei. Ou seja, era uma música para ser cantada em todas as coroações, né? Ao maestro do coro, um salmo de Davi, diz o cabeçalho, e a liturgia das horas, agora sim, diz: o Cristo ressuscitado recebeu a vida para sempre. É uma frase de Santo Irineu, que eu havia citado errado, né, no episódio passado, mas agora eu cito ao salmo correto. Então, quem é esse rei aqui? No sentido cristológico, o Cristo. Só que a gente vai ver o que Deus faz com quem se opõe ao seu rei. Talvez assuste a gente um pouco, mas também nos leve à oração. Vamos lá. Senhor, o rei se alegrará com a tua força e exultará intensamente com a tua salvação. Realizastes o desejo do seu coração e não lhe recusaste o pedido dos seus lábios. Viestes ao encontro dele com bênçãos generosas. Puseste em sua cabeça uma coroa de ouro puríssimo. Ele pediu-te vida e tu lhe concedestes. Abundância de dias, sempre e para sempre. Grande é a sua glória pela tua salvação, e tu o cobrirás de magnificência e esplendor. Pois farás dele uma bênção para sempre, e o alegrarás com exultação na tua presença. Então nota, né, Deus está realizando esse desejo das pessoas de ter esse rei coroado. Né? Ele distribui bênçãos, né? E coloca ali na cabeça uma coroa de ouro puríssimo. Dá vida àquele que pediu em abundância, né? E uma bênção que dura para sempre. É muito fácil ler isso aqui no sentido cristológico. A gente não precisa nem fazer esforço. Grande é a sua glória pela tua salvação, e tu o cobrirás de magnificência e esplendor, pois farás dele uma bênção para sempre, e o alegrarás com exultação na tua presença. O rei espera no Senhor, e graças à misericórdia do Altíssimo ele não será abalado. Agora começa a deprecação. Tua mão há de alcançar todos os teus inimigos, e a tua mão direita apanhará os que te odeiam. Farás dele uma fornalha ardente ao mostrares a tua face. Então, você vai pegar o povo e queimar eles só olhando o seu rosto. Tecnicamente é o fim de todos os inimigos de Cristo no juízo final. Eles vão queimar diante da face de Deus. Pesei o clima. Fará sumir da terra o seu fruto, a sua descendência dentre os filhos dos homens. Aquela ideia de que eles não vão ter os filhos dele, os filhos dos filhos dele. Não vai, a linhagem dele não vai para frente. Ele não vai ter continuidade, imortalidade. Acabou. It's over. Porque eles projetaram males contra ti, tramaram planos, mas nada puderam fazer. Tu os porás em fuga ao apontares os teus arcos contra o seu rosto. Levanta-te, Senhor, com tua força. Cantaremos e salmodiaremos ao teu poder. Então, no meio ele a praga no inimigo, mas aí volta a coisa, fica mais sutil. Então, isso aqui que a gente leu é um versículo deprecatório. Entendeu? Tem esses 3 salmos que eu falei, que são inteiros deprecatórios, e tem um outro versículo deprecatório que quando aparecer, eu aviso vocês. Foi o caso desse aqui, que é mais diretamente, né? Terminamos aqui, vamos para o próximo salmo, que é o salmo. Então, Cristo, né, Deus coroou o Cristo quando o tirou dos mortos, né? E o ressuscitou. Vamos agora para um salmo mais compridinho, né? Mais bonitinho, que é o salmo 22. Esse salmo aqui, eu vou começar ele, vocês vão ver o tanto que ele é cristológico, tá? E depois eu leio o que a liturgia das horas está falando dele aqui. Então, ao maestro do coro, segundo a melodia A Costa da Aurora, um salmo de Davi. Então, ele dá mais ou menos ali a noção, né, para o mestre do coro, para o levita que vai cantá-lo. Quem é que tem que cantá-lo, em que melodia, né, e a atribuição a Davi do salmo aqui. E ele começa dizendo o seguinte: ele é um salmo de um justo que está sendo perseguido, que está sofrendo e que vai clamar a Deus, que parece tê-lo abandonado, mas Deus vai vir em seu socorro e vai atacar aqueles que o atacaram e vai fazer ele justiça.
Então, típica mensagem do justo perseguido, que a gente já viu em alguns salmos aqui. Né? Vai lembrar, o povo judeu foi muito perseguido, né, por vários impérios, então por isso que eles têm tantas orações assim nesse sentido. Né? E o salmo começa da seguinte forma: meu Deus, por que me abandonaste? Ficou fácil o sentido cristológico dele, né? Da liturgia das horas, covardemente, coloca pra gente aqui Mateus, capítulo 27, versículo 46. Jesus deu um forte grito: meu Deus, por que me abandonastes? Né? Então fica fácil a gente entender quem é o justo que está sendo perseguido e quem é o justo que Deus vai vir proteger. Mas vamos continuar aqui. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que tão longe de minha salvação as palavras do meu brado? Meu Deus, clamo de dia e não me atendes, de noite e não encontro sossego. Tu, porém, és santo e habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os libertaste. Clamaram a ti e foram salvos. Esperaram em ti e não se decepcionaram. Eu, porém, sou um verme e não um homem. Zombaria da gente, desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Torcem os lábios, movem a cabeça. Confiou no Senhor, que ele o livre. Que ele o salve, se é que o ama. Que são as frases desses homens que estão torcendo os lábios e meneando a cabeça, né? Então eles estão dizendo: confiou no Senhor, que ele o livre. Que ele o salve, se é que o ama. Foste tu que me tiraste do ventre materno, minha esperança desde o colo materno. A ti fui entregue desde o nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Então, gente, primeiro, entenda o sofrimento do judeu que está rezando isso, que ele está desesperado porque estão blasfemando contra Deus aqui perto dele, ele está pedindo socorro para Deus proteger ele, tal como outrora protegeu os pais dele no Egito, mas sobretudo com o sentido cristológico, né? Olha o Cristo na cruz, dizendo: Deus, né, o Senhor protegeu todo o meu povo, né, os deuses dos meus pais, ou seja, da minha tradição, né, o povo judeu. Por isso eu confio no Senhor. E o Senhor é o meu Deus desde o ventre da minha mãe. O Senhor é o meu pai. E aí eu tô vendo gente aqui debochando. Se és filho de Deus, desce da cruz. Debochando de mim. Igualzinho tá aqui, ó. A ti fui entregue desde o nascimento. Aí talvez você ache pesado ele dizer: eu sou um verme e não um homem. Mas nesse sentido, eu tô totalmente destruído, sem reputação nenhuma, humilhado ao extremo. Nem um verme foi tão humilhado. Tá tão rebaixado, igual eu tô aqui, sem moral nenhuma. Então é bem fácil fazer esse paralelo. Então, quando o Cristo diz na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Ele não está dizendo que o Pai largou ele. Ele está fazendo uma oração e deixando bem claro para a gente como esse salmo inteiro está se cumprindo. Cristo faz uma relação do salmo com ele. Óbvio, ele não estava com força para ele continuar o salmo inteiro, então ele só falou o começo. Meu Deus, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ao que alguns ouviram falam: nossa, não pegaram a referência que ele estava rezando o salmo, falaram: ele está chamando Elias para vir salvar ele. Deixa, vamos ver se Elias o salva. Na verdade, ele estava tentando rezar esse salmo aqui para mostrar como se cumpre tudo nele. Mas vamos continuar. A ti fui entregue desde o nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Rodeiam-me novilhos numerosos, cercam-me touros de Bazã, escancaram sua boca contra mim, como um leão que dilacera e ruge. Derramei-me como água, e desconjuntaram todos os meus ossos. Desconjuntaram, não é quebraram. Deslocaram os meus ossos. Eu tô com os ossos deslocados. Meu coração se tornou como cera, derretendo-se no peito. Gente, saiu sangue e água. Está seco o meu palato, como barro cozido, e minha língua colou-se ao céu da boca. Tu me reduzistes ao pó da morte. Tenho sede.
Cães numerosos me rodearam, um bando de malfeitores me cercou. Um bando de malfeitores me cercou. Eu tenho um malfeitor do meu lado e um malfeitor do outro. Fala, Bundes, que isso não é maravilhoso? É maravilhoso! Perfuraram-me as mãos e os pés. Eu posso contar todos os meus ossos. Caraca! Que eu fiquei enfiado! Eu posso contar todos os meus ossos, ou seja, eu não tenho nenhum osso quebrado. Eles, porém, me olham e me observam. Vocês estão me vendo outra coisa. Fica pior. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam a sorte. Tu, porém, Senhor, não fiques longe. Minha força, socorre-me sem demora. Livra da espada a minha alma e das unhas dos cães a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos na minha humilhação. Ele está comparando todas as dores e todos os perseguidores com os animais mais selvagens, ferozes e fortes possíveis, né? Mas hei de anunciar o teu nome aos meus irmãos. Vou louvar-te no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Toda a descendência de Jacó, glorificai-o. E o tema, toda a descendência de Israel. Pois não desprezou, nem desdenhou a aflição do pobre, e não afastou dele o seu rosto. Mas quando clamava, ele o ouviu. O meu louvor se dirige a ti na grande assembleia. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os pobres comerão e ficarão fartos, e louvarão o Senhor os que o procuram. Vivam os seus corações para sempre. Lembrem-se e se convertam ao Senhor, todos os confins da terra, e adorarão na sua presença todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o reino, e é ele quem dominará as nações. Somente a ele se prostrarão todos os que dormem na terra. Na sua presença se curvarão todos os que descem ao pó. A minha alma, porém, viverá para ele, e a minha descendência o servirá. Do Senhor se falará à geração futura, e anunciarão a sua justiça ao povo que vai nascer. Isto fez o Senhor. Eu estou tranquilo pelo que eu estou passando aqui, porque Deus vai me resgatar e depois as pessoas vão falar: quem fez isso foi Deus. Gente, não tem. Olha, é isso. É esse o sentido cristológico. Tá vendo que a igreja não está forçando a barra? A coisa está aqui. E agora nós vamos para o Salmo 23. Salmo que tantos conhecem, né? E aí, o sentido cristológico dele também é fácil da gente correlacionar, porque Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, ali, pelo menos é o trecho que a liturgia das horas traz pra gente: o cordeiro será o seu pastor e os conduzirás às fontes da água da vida, diz São João em Apocalipse. Então vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em pastagens verdejantes faz-me deitar. Para as águas repousantes me conduz e reconforta a minha alma. Então mostra aqui o cuidado de um pastor para com a sua ovelha e como Deus é esse pastor, né? Ele me leva para pastagem verde, eu fico de boa lá. Quando eu estou precisando beber água, ele me leva para uma fonte de água pura. Por veredas de justiça me guia, por amor do seu nome. Mesmo se eu tiver de andar por um vale de sombra mortal, eu não temerei os males, porque estás comigo. Ainda que eu passe pelo vale. Então, Deus cuida de mim. Ainda que eu passe pela grande tribulação. O teu bordão e o teu cajado são eles que me confortam. Então, o cajado de pastor, o bordão, né? O porretão para bater nas feras, né? O pastor não tem uma arma de uma espada, a lança. Né? Isso é coisa de soldado, guerreiro. Tem metal, manipulação de metal é caro, né? O pastor tem um porretão, né? Então, o seu cajado e o seu porretão, né? São eles que me confortam. Eu tô protegido. Você tá armado, eu tô protegido, então.
Diante de mim preparas a mesa, em frente dos que me afligem. Então, na frente do meu inimigo, o Senhor monta a mesa para eu comer. Eu não preciso nem entender. Com óleo me unges a cabeça, e o meu cálice transborda. Então, mais uma vez, a herança, né, o bem. Então, eu tenho bem sobrando. O Senhor me marca, me unge, pois a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Que conforto é esse salmo pra gente. Por isso que a gente reza tanto. Por isso que as tiazinhas gostam de deixar a Bíblia aberta nesse salmo, né? Um belíssimo salmo e um salmo atribuído a Davi, né? Um salmo de Davi. Próximo salmo, ele também é um salmo para entrar no templo. Ele é um salmo de procissão para entrar no templo, né? E ele vai entoando com o cântico perguntando quem é o Rei da Glória. E o Rei da Glória não é o rei que está marchando e adentrando a cidade, mas é o rei que está no templo. Né? É um salmo muito bonito. E a liturgia traz para a gente uma frase de Santo Irineu que diz: na ascensão, as portas do céu se abriram para o Cristo. E eu pergunto a vocês, quem é o Rei da Glória? É o Senhor, o onipotente, poderoso nas batalhas. Vamos lá. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o orbe da terra e os que nele habitam. O orbe da terra e os que nele habitam. A terra plana é biblicamente equivocada. A terra é biblicamente redonda, está na Bíblia, ó. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o orbe da terra e os que nela habitam. Vamos pegar outra tradução aqui, que é a tradução da Liturgia das Horas. Ele vai trazer o mundo inteiro com os seres que o povoam, mas no sentido de o mundo inteiro, ou seja, todo o globo terrestre. Pois foi ele que o estabeleceu sobre os mares e firmou sobre os rios. Agora ele pergunta, então, se tudo pertence a Deus, eu pergunto, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem permanecerá no seu santo lugar? Então, mais uma vez, quem é que pode adentrar o templo de Deus? Se o Deus é santo e criou o mundo inteiro. E aí, mais uma vez, aquele exame de consciência parecido com o que a gente tinha visto no outro salmo de entrada. Aquele que tem mãos inocentes e o coração puro, que não se dirigiu a vãs divindades e não jurou com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção e a justificação de Deus, seu Salvador. Que é interessante, né? Justificação de Deus. Ou seja, a gente não é justo por força própria. Se a gente fizer o mínimo para não vacilar, quem vai nos justificar, ou seja, nos tornar justos, é Deus. Ninguém é justo porque não cometeu pecado. A gente é justo na medida que o Espírito Santo configura em nossas almas o rosto do Cristo. Né? Então, se eu for uma pessoa que pode ir até o santuário de Deus por ter as mãos inocentes e o coração puro, que não se dirigiu a vãs divindades e não jurou com falsidade, este receberá do Senhor a bênção e a justificação de Deus, seu Salvador. É essa geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Agora o salmista de repente para de falar. Então repara, ele começa falando que as coisas pertencem a Deus, depois ele solta uma pergunta de quem é que pode entrar, responde a pergunta e agora ele vai conversar com as portas do templo. Ó portas, levantai vossos frontões. Levantai-vos, portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Então ele manda para as portas abrir, porque o Rei da Glória vai entrar. E aí ele pergunta: quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o forte e poderoso. O Senhor, poderoso na batalha. Ó portas, levantai vossos frontões. Levantai-vos, portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor do Universo. Ele é o Rei da Glória. Então, que as portas abram para que entre o rei. Não o rei, o grande rei. Quem é o grande rei? Deus. E aí, quando Santo Irineu fala que as portas do paraíso se abriram na ascensão de Cristo, ó portas, abri-vos, porque o Rei da Glória está vindo. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, o ungido,
o poderoso, o ressuscitado, ele vai entrar. Salmo 25. Vamos lá. Esse salmo ele é um pedido de desculpa, ao mesmo tempo em que ele é, né, uma prece, né, de confiança, um voto de confiança no Senhor. Esse salmo, ele, assim como o Salmo 9, ele está em ordem alfabética. Então, os versículos dele começam com as letras do alfabeto, né? Ele é um acróstico, né? Então, ele começa seguindo as letras. Cada versículo dele está em ordem alfabética. A gente consegue ver as letrinhas aí certinhas. Então, eu vou falando aqui qual é a letra certinha para você ter noção de cada versículo. E aí vai, a gente não precisa ler em hebraico também, né? Ele traz aqui, a Liturgia das Horas traz para a gente a frase "A esperança não decepciona", de Romanos 5,5. E o cabeçalho deles apenas avisa que é um salmo de Davi. Então vamos lá. Começando com a letra Aleph. A ti, Senhor, elevo minha alma. Com a letra Bet. Em ti, meu Deus, eu confio e não ficarei envergonhado. Que meus inimigos não triunfem sobre mim. Com a letra Gimel. Pois todos os que esperam em ti não serão confundidos. Sejam confundidos, porém, os que te traem sem motivo. Com a letra Dalet. Faz-me conhecer, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Com a letra Re. Dirige-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti esperei todo dia. Esse em ti esperei todo dia começa com a letra Val. Com a letra Zan, ou Zain, lembra-te da tua ternura, Senhor, e de tua misericórdia que são eternas. Com a letra Het, os pecados da minha juventude e os meus delitos não os recordes. Segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por causa da tua bondade, Senhor. Com a letra Tet, bom e reto é o Senhor, por isso mostra aos pecadores o caminho reto. Com a letra Iod, ele guia os pobres segundo a justiça e ensina aos humildes os seus caminhos. Com a letra Kaf, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. Com a letra Lamed, por causa do teu nome, Senhor, serás propício ao meu pecado, pois é grave. Com a letra Men, quem é aquele que teme o Senhor? Ele há de ensinar-lhe o caminho a escolher. Com a letra Num, a sua alma viverá com fartura e a sua descendência herdará a terra. Com a letra Samek, o Senhor se faz íntimo com os que o temem, dando-lhes a conhecer a sua aliança. Com a letra Ain, meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele há de livrar os meus pés da armadilha. Com a letra P, olha para mim e tem piedade, pois sou pobre e estou sozinho. Com a letra Tsad, alivia as angústias do meu coração e livra-me das minhas aflições. Vê a minha humilhação e a minha fadiga e perdoa todos os meus delitos. Com a letra Resh, vê os meus inimigos como se multiplicaram e me odeiam com ódio cruel. Com a letra Sim, guarda minha alma e livra-me e não me envergonharei, pois espero em ti. Com a letra Tal, a inocência e a retidão me guardem, pois em ti confiei. Com a letra P de novo, o Deus livra Israel de todas as suas tribulações. Então, como vocês podem ver, ele vai brincando com as letras do alfabeto hebraico e vai criando ali um poema no qual uma pessoa admite que tem pecados, mas confia em Deus, que Deus vai salvá-lo. Mesmo com os seus pecados, Deus vai perdoá-lo e protegê-lo do seu inimigo. Então é isso. Terminamos aí, vamos agora para o Salmo 26. O Salmo 26 ele também fala de um inocente que Deus vai justificar. Né? É uma pessoa inocente que está confiando em Deus que vai lhe fazer justiça. É o Salmo de Davi, a Liturgia das Horas traz para a gente um trecho de Efésios. Em Cristo, Deus nos escolheu para que sejamos santos e irrepreensíveis. Então vamos lá. Senhor, faze-me justiça, pois tenho caminhado na inocência e confiado no Senhor, não fraquejarei. Examina-me, Senhor, e põe-me à prova. Purifica no fogo meus rins e meu coração, meus sentimentos e minha alma. Já falei isso para vocês no episódio passado, né, de como é visto a questão do o centro da alma está no coração, que é o meio do homem, e os rins, assim como as vísceras, são onde estão os sentimentos, né?
A tua misericórdia está ante meus olhos, e na tua verdade eu caminhei. Não me reúno com gente falsa, nem ando com quem é fingido. Dá pra botar um negócio aí, né? Fala, por que você não veio hoje a Salmo 26, versículo 4, né? Eu não me reúno com gente falsa e nem ando com quem é fingido. Detesto a assembleia dos perversos e na companhia dos ímpios eu não me assentarei. Inocente de culpa eu lavo as minhas mãos e andarei ao redor do teu altar, Senhor, para fazer ressoar os cantos de louvor e proclamar todas as tuas maravilhas. Esse gesto de lavar as mãos para mostrar, eu não tenho culpa. Quando Pilatos lava as mãos, o que ele está dizendo? Eu não tenho culpa. Quem está crucificando o Cristo são os judeus que estão pedindo a crucifixão dele. O Império Romano não tem nada a ver com isso. Né? Senhor, eu amo a casa onde moras, o lugar onde reside a tua glória, o templo em Jerusalém. Não recolhas com os ímpios minha alma, nem com gente sanguinária minha vida. Nas mãos deles só há iniquidade. Sua mão direita está repleta de suborno. Sua mão direita dos ímpios. Eu, porém, entro inocente na tua presença. Resgata-me e tem piedade de mim. Meu pé está firme no caminho reto. Nas assembleias, bendirei ao Senhor. Então, é aquela pessoa, né, que não quer viver com quem é hipócrita, com quem tem dupla vida e quer continuar fiel a Deus, contando que Deus vai protegê-lo. Salmozinho simplesinho. Uma mensagem muito comum aqui nos Salmos, né? Vamos agora para o Salmo 27, que é um pouquinho mais extenso, que é um salmo de alguém que confia no Senhor. Ele praticamente faz aqui uma entrega para Deus, né, diante do perigo. E a Liturgia das Horas traz para a gente o trecho de Apocalipse 21, versículo 3, que diz: Esta é a morada de Deus entre os homens. E depois, um trecho do Evangelho de São Marcos dizendo: Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra Jesus. Então, primeiro a gente vai ler aqui Jerusalém, e aí o sentido cristológico é ver a Jerusalém Celeste, a igreja, e depois a segunda parte a gente vai ver, mais uma vez, a paixão de Cristo. As vítimas ali que tramam mentiras para testemunhar falsamente contra Jesus. Então vamos começar com esse do começo, obviamente, né? Que mostra isso pra gente. O capítulo, o cabeçalho dele diz que é um salmo de Davi, apenas isso que é dito, e aí vamos. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é o refúgio da minha vida. Diante de quem eu tremerei? Já viu muita música que fala isso, né? O Senhor é a proteção da minha vida. A quem eu tremerei? Quando se aproximam os malfeitores para devorar minhas carnes, os que me atribulam, meus inimigos, são eles que se enfraquecem e caem. Se contra mim acampar um exército, o meu coração não tremerá. Se enfurecer uma batalha contra mim, mesmo então confiarei. Uma só coisa pedi ao Senhor, e só isso buscarei: poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Poder gozar das delícias do Senhor e contemplar o seu templo, pois ele me esconderá na sua morada no dia da desgraça. Há de abrigar-me no interior da sua tenda e me levantará sobre a rocha. Então, é aquela ideia da pessoa. Ela não está com medo, a única coisa que ela quer é poder entrar no santuário de Deus. Se a gente transfere isso para o santuário de Deus do Apocalipse da Jerusalém Celeste, a única coisa que a gente quer é o céu. Me dando isso, não estou preocupado com essa. Então, uma só coisa pedi ao Senhor e só isso buscarei: poder morar na casa do Senhor todos os dias da eternidade. Só isso que a gente tem que procurar, né? Ah, mas estão acampando um exército contra mim e estão me perseguindo. Uma coisa só eu peço: habitar na casa do Senhor todos os dias da eternidade. Pois ele me esconderá na sua morada no dia da desgraça, há de brigar-me no interior da sua tenda e me levantará sobre a rocha. Agora, levanta-se a minha cabeça por sobre os inimigos que me rodeiam. Imolarei na sua tenda sacrifícios de louvor. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então, a gente tem nos Salmos a importância de cantar os Salmos. Ouve, Senhor, a minha voz que clama. Tem piedade de mim e escuta-me.
que eu estou querendo dizer aqui é que os salmos eles foram feitos separados, como músicas para serem cantadas durante a Reforma Davídica. Então, Davi não compôs o livrinho e chegou com o livrinho pronto, né? Ele foi fazendo algumas músicas. Então, na hora que estava compondo essa, se é que foi Davi ou foi posterior a Davi, já estava, as pessoas já cantavam salmos, porque Davi já tinha feito esse arranjo na liturgia. Agora levanta-te a minha cabeça por sobre os inimigos que me rodeiam, imolarei na sua tenda sacrifício de louvor, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz que clama, tem piedade de mim e escuta-me. O meu coração me lembra o teu apelo, buscai a minha face. Sim, a tua face, Senhor, eu busco. Não afastes de mim o teu rosto, não te desvies do teu servo com ira. O meu auxílio és tu, não me rejeites, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Embora meu pai e minha mãe me tenham abandonado, o Senhor, porém, me acolheu. Mostra-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por causa dos meus inimigos pelo caminho reto. Não me entregues à mercê dos que me atribulam, pois levantaram-se contra mim testemunhas falsas que anseiam por violência. Testemunhas falsas que anseiam por violência, querendo minha sentença à morte, né? Tenho certeza de contemplar os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Ser firme. Fortaleça-se teu coração. Espera no Senhor. E assim termina o salmo. Então, tá vendo? Ele fala da importância da Jerusalém Celeste, o céu, e depois até troca ali. Parece que até não é mais eu que estou rezando querendo morar no céu, mas parece até o próprio Cristo ali com as testemunhas falsas, né? A coisa se confunde, né? Começa o cristão e quando você já viu, já é o Cristo que está rezando no cristão. Fantástico, fantástico. Próximo salmo também é uma súplica, já misturada com a ação de graças. Ele meio que pede para Deus o livrar e já se considera livrado, então ele já começa a entoar a ação de graças, né? O cabeçalho dele também traz que é um salmo de Davi, é um salmo curtinho, né? E a liturgia das horas traz um trecho do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, que diz: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Então, o Cristo rezando ao Pai, né? Então, vamos lá. A ti, Senhor, eu clamo, meu Deus, não fiques em silêncio. Pois se não me respondes, serei como os que descem à cova. Então, Senhor, escuta a minha prece, porque se o Senhor me ignorar, é a mesma coisa de eu morrer. Ouve a voz da minha súplica quando clamo a ti, quando levanto as minhas mãos para o teu santo templo. Não me arrastes junto com os pecadores e com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz com seu próximo, mas têm maldades no seu coração. Retribuí-lhes segundo as suas obras e segundo a maldade de suas maquinações. Dá-lhes a paga das obras de sua mão e dá-lhes a recompensa que merecem. Porque não entenderam os feitos do Senhor e obras de suas mãos. Ele os destruirá e não os reedificará. Uma parte meio deprecatória que a liturgia das horas até corta, né? Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica. O Senhor é meu auxílio e escudo. Nele esperou meu coração e fui socorrido. Meu coração exulta e com meu canto louvarei. O Senhor é a fortaleza do seu povo e o refúgio salvador para o seu ungido. Salva o seu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Então, essa é a súplica e, ao mesmo tempo, a ação de graças. Porque ele faz uma súplica, depois ele joga uma deprecação ali, e depois ele começa uma ação de graças, como se Deus já o tivesse protegido, né? No que dá a entender a oração aqui. Agora, vamos para o Salmo 29. Também é um salmo bem curtinho. E é um salmo que é também uma ação de graças. Só que ele louva a voz poderosa de Deus. Ele é basicamente um convite a ver a manifestação do poder de Deus. É um salmo de Davi, o cabeçalho dele diz, e a liturgia das horas traz pra gente Mateus 3, versículo 17, que diz: Do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Então, vamos ouvir a voz de Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor
a glória do seu nome. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Então, dai para Deus toda a glória que ele merece. Eis a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória trovejou. O Senhor sobre a imensidão das águas. Eis a voz do Senhor com força, a voz do Senhor com majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Aqui a gente tem Deus que vem falar e a voz dele é tão temível que parece a de um raio. E no sentido cristológico a gente já pensa nele falando, eis o meu filho amado, né? Ou escutai-o, né? Mas aquele Deus se manifesta numa teofonia muito parecida com o que a gente viu lá no Êxodo, né? Ele fala com trovões, com um vento tão forte que quebra os cedros do Líbano. O Líbano tinha madeira de qualidade. Então era considerado que os cedros do Líbano eram fortes e numerosos. E Deus vem e quebra esses cedros fortes, né? Ele faz saltar o Líbano como um bezerro e o Sarion como um búfalo novo. Ele pega essas terras e faz elas pularem como se fosse um filhotinho de bezerro, de touro, né? Ele faz elas saltarem, ou seja, ele cria terremotos. Então, trovões, ventos, terremotos. A voz do Senhor espalha chamas de fogo. A voz do Senhor agita o deserto. O Senhor agita o deserto de Cádiz. Então, Cádiz, região sul ali, né, de Judá, e a voz de Deus trazendo fogo. Então, repara, todos os grandes fenômenos naturais que faziam o homem antigo ter medo e perceber que ele não era nada na natureza. É porque a ciência deixou a gente muito arrogante, né? A gente entendeu como funcionam esses fenômenos, então a gente acha que domina tudo e que é o Senhor. E aí, vez ou outra, acontece algum desastre para lembrar a gente que a gente não domina a natureza. É a natureza que nos domina, né? E aqui, o que o salmista faz? Ele pega esses fenômenos e coloca como a manifestação de Deus, como é típico da linguagem do Antigo Testamento, né? Então, esse Deus que fala como trovão, que a voz dele parece um vento que derruba tudo, que faz terremotos, que espalha fogo. O Senhor agita o deserto de Cádiz. A voz do Senhor apressa o parto das gazelas e desnuda as florestas. Porque ele fala, a gazela termina de parir logo, as florestas caem as folhas, né? No seu templo, todos aclamam, glória! O Senhor tem seu trono no oceano celeste. O Senhor tem o seu trono como rei para sempre. Como assim no oceano celeste? É aquela ideia de que existem 3 oceanos. O que está separado das terras, o que está debaixo das terras e o que está em cima do firmamento, em cima do céu, e que Deus libera de vez em quando por meio da chuva, né? Esse firmamento é o segundo céu. Então você tem o primeiro céu, onde estão as estrelas, o segundo céu onde está a água, e o terceiro céu, que é o céu dos céus, onde estaria o paraíso. E Deus tem o seu trono, Deus que está no paraíso, em cima das águas. Ou seja, no terceiro céu, em cima do segundo céu. É mais ou menos essa a cosmologia judaica, né? Então é isso que ele está querendo dizer aqui, de como Deus é altíssimo, né? O Senhor tem o seu trono no oceano celeste, o Senhor tem o seu trono como rei para sempre. O Senhor dará força a seu povo, o Senhor abençoa seu povo com a paz. Então, mesmo esse Deus terrível, ele é o nosso Deus e ele vai proteger a gente e nos dar a paz. Bendito seja Deus. Vamos para o nosso último salmo de hoje. É o Salmo 30, que é um salmo de ação de graças pela libertação. Ou seja, alguém estava preso, conseguiu se libertar e ele vai entoar agora a glória de Deus. O cabeçalho dele diz que é ao maestro do coro, talvez esse levita que vai cantar, né? Cântico para a dedicação do templo de Davi. Então, Davi, ele compõe, ou é atribuído a Davi a composição de um cântico que é especialmente para quando for fazer a dedicação do templo, já com Salomão. E que provavelmente foi reutilizado na construção do templo por Esdras e Neemias, na rededicação do templo, na reconstrução do altar por Judas Macabeu, e talvez até na reconstrução do templo, o templo de Herodes, né? Então, o que essa música diz, né? Antes da gente olhar o que ela diz, a Liturgia das Horas traz uma frase de Cassiodoro, em que diz: Cristo, após sua gloriosa ressurreição, dá graças ao Pai. Então, é basicamente Cristo, como é que o Cassiodoro lê esse salmo? Cristo, depois de ter ressuscitado, louvando Deus por tê-lo ressuscitado. Então vamos ver. Senhor, te exaltarei porque me livraste.
e não deixaste que meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei e me curaste. Senhor, tirastes do Sheol a minha alma. Restituí-me a vida, para eu não descer à cova. Cantai salmos ao Senhor, vós, os seus santos, rendei graças à sua memória sagrada. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua benevolência por toda a vida. Se à tarde se hospeda o pranto, de manhã vem a alegria. Eu, porém, na minha segurança, me dizia, nunca serei abalado. Senhor, com a tua benevolência destes firmeza à minha honra, mas quando escondestes o rosto, fiquei perturbado. Passei então a clamar a ti, Senhor, e a meu Deus eu supliquei. Que vantagem pode haver com meu sangue? Com a minha descida à cova? Acaso o pó vai louvar-te? E proclamar a tua fidelidade? O Senhor ouviu e teve compaixão de mim. Então, o Senhor não ganha com o seu servo sendo destruído, porque o seu servo louva. Compensa muito mais para ele exultar o seu servo, né? O Senhor ouviu e teve compaixão de mim. O Senhor tornou-se o meu protetor. Transformaste o meu pranto numa dança. Rasgaste minha veste de luto e me cingiste de alegria. E o meu coração há de cantar-te sem calar. Senhor meu Deus, para sempre hei de louvar-te. E aqui a gente termina o Salmo 30. E a gente termina a nossa sequência de salmos. E é nesse clima festivo e de louvor ao Senhor que eu desejo a todos vocês um Feliz Natal. Que vocês proclamem glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E que você tenha um bom comemoração, uma boa virada de ano e que Cristo venha nascer no seu coração. O Voxfeed, assim como todo Santa Carona, vai entrar num recesso aí de fim de ano. Então, este é o último episódio deste ano. Nós retornamos na primeira semana de janeiro. Então fique atento às redes sociais do Santa Carona, deve aparecer algum aviso aqui a colar. Né? Eu, sempre que tenho o programa Voxfeed, o Bundes me faz a bondade de sempre colocar nos meus stories, no meu Instagram. Então, se você procurar lá, @profcarlosneiva, na quarta-feira, aparecer lá, venha ler a Bíblia conosco, quer dizer que tem Voxfeed, né? Mas a gente deve voltar ali para a primeira semana de janeiro. No mais, Feliz Natal, um abençoado ano novo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Voxfeed fica aqui, até o ano que vem, um beijo no seu coração e tchau, tchau.